Olá! É com grande alegria em nossos corações que estamos iniciando esta opção de trabalho por Jesus, atendendo uma determinação do plano maior para o amparo, consolo e esclarecimento a todos nós, espíritos em evolução na crosta terrestre. Hoje vamos conversar sobre a passagem de Jesus: não se turbe o vosso coração. Vamos, para facilitar o trabalho e o entendimento, vamos apresentar para vocês e a gente vai ler pausadamente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que eu tenha ido, e que vos houver preparado lugar, voltarei, e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Não se turbe o vosso coração. É uma passagem significativa para todos os nossos espíritos, somente nestas épocas, né, de desvinculações que têm acontecido através da desencarnação aqui no nosso plano terrestre. Jesus, nesse momento, estava consolando os discípulos, se preparando para a volta dele para o plano espiritual. E ele traz a questão das moradas, justamente mostrando o seguinte, que todos nós teremos uma morada, todos nós seremos acolhidos pelo Pai. Não existe aquele filho, né, aquele filho de Deus que não seja acolhido, não seja amparado por Deus. E Jesus acompanha a todos nós, nos conhece pelo nome, nos conhece o nosso coração. E é um consolo saber da presença dele, né, a presença dele no nosso dia a dia e também nos planos onde a gente for, né? E é importante também trazer o seguinte, que existem muitas moradas, muitas casas, né? O universo são as moradas, né? O universo, os planetas, os planos são as moradas, né? Então as moradas da casa do Pai são muitas, ao infinito, né? São bilhões e bilhões de sóis, bilhões e bilhões de estrelas, né? Cada um com sua peculiaridade e cada um com a capacidade de habitação de determinados espíritos. É certo o seguinte, que nós não vamos ficar de maneira nenhuma órfãos, né? Órfãos de ajuda, de assistência, de amparo. Então, o consolo de Deus sempre vai estar do nosso lado. Então, se nós estivermos nessa situação, hoje, né, com a separação de entes queridos, com certeza a mensagem de Jesus vem calar nosso coração, que Ele está com a gente. Onde a gente estiver, vai nos amparar, nos ajudar, e vai estar aqui também com a gente, né? Porque Ele falou, onde estivesse dois ou mais, estaria conosco. Isso é importante. E importante também para a gente não se alterar emocionalmente, né? Muitos de nós, nesses momentos aí que estamos passando, a gente perde um pouco do domínio emocional. E o domínio emocional é importante para a gente conseguir passar com equilíbrio as dificuldades que estamos passando. Né? E é pensando nisso tudo, né, que convidamos a nossa amiga Lourdes, vai trazer um pouquinho da passagem para a gente dar umas dicas, né? Como trabalhar essa questão no lar. Vamos lá. Meus irmãozinhos, Jesus nos abençoe. Mas, graças a Deus, mais uma vez, nós estamos juntos. E aqui do Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, né, do evangelista João. Olha o que a espiritualidade manda para nós, de entendimento. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferece aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, para nós entendermos aqui essa parte do Evangelho, nós vamos entender que nós estamos falando da doutrina espírita, porque nós, e outras religiões também, né, parecida com a nossa, que nós acreditamos na reencarnação. Então, essas moradas que Jesus fala para nós,
É justamente isso. Nós temos que entender que nós temos débitos espirituais com a lei divina, então nós vamos para aquela casa do Pai que nós escolhemos por nossa causa. E onde ele explica que a casa do Pai é o universo e as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito. No momento, nós estamos no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta ainda de sofrimentos, né? De provas e expiações. E nós estamos aqui porque é o planeta que nós merecemos estar. Então, nós estamos. Agora, independente da diversidade dos mundos também, Jesus também pode referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. O que é erraticidade? Ao plano espiritual, né? De quando nós morremos aqui ou desencarnamos, porque nós não morremos, nós somos espíritos eternos. Então, nós vamos mais ou menos de acordo com a nossa condição também no plano espiritual para outras moradas, como o Roberto falou, né? As moradas, as casas espirituais. E nós partimos daqui de acordo com a nossa posição. Assim como nós chegamos. Nós também chegamos aqui de acordo com a nossa posição de chegada. E a partida também. Então, é muito importante, até hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o culto do Evangelho no lar. É muito importante porque vai coincidir assim, muito, combinar com esse estudo nosso, para nós termos o cuidado de, nesse período de que nós chegamos e voltamos, né, para o plano espiritual, nós aproveitarmos bem esse tempo, porque ele passa muito rápido. É muito interessante o tempo. Você fica velho e você fala, puxa, eu nem vi. Outro dia mesmo eu era adolescente, né? Eu era jovem, eu estava casando, estava tendo filhos, agora a gente é vó, quase bisavó. Então, e não nota, com nós todos, sabe? A gente passa a vida muito rápido. E esses ensinamentos são muito importantes porque nós temos que pensar na nossa vida futura. E é agora, nesse período de quando a gente chega aqui, reencarna e desencarna, é o momento de nós prepararmos a nossa casa do futuro, né? Seja no plano espiritual, que nós podemos chegar lá no plano espiritual com uma condição melhor, um conhecimento, nós vamos ter um lugar melhor, um trabalho, a gente lê muito, estuda muito, né? Um trabalho no plano espiritual continuar sendo útil. E podemos também ir para um lugar pior, um lugar de mais sofrimento, ficarmos agarrados a tudo aqui na Terra, preso aqui nessa crosta terrena, e não descansar. Então, esse evangelho, essa parte do evangelho, ela passa para nós alguns ensinamentos dessa forma, né? Quando o apóstolo João fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, que há muitas moradas na casa do meu Pai. É importante que nós possamos fazer o possível e o impossível de ter uma boa morada na casa do Pai. Então, meus irmãozinhos, nós vamos falar agora mais um pouquinho do culto do Evangelho no lar. Tem muitas famílias que já têm o hábito de fazer oração em casa, né? De fazer estudo em casa do Evangelho, de outros livros. É muito bom isso, é muito importante isso. Mas o culto do Evangelho no lar é muito bom ter um horário e ter um dia. Nós vamos falar sobre isso. Por quê? O encontro de Jesus dentro do nosso lar, cultuar Jesus no lar, né? Acolher Jesus, trazer ele para dentro da nossa casa, é uma luz.
é uma luz que brilha na nossa casa, na nossa mente, no nosso coração. E, às vezes, as pessoas têm o costume de fazer oração. A hora que vai deitar, eu faço oração. A hora que eu levanto, eu faço oração. Eu faço oração na minha casa, na hora do almoço, à tarde. Né? Tem essas coisas. Mas nós vamos falar no encontro com a família. E é muito importante isso, a família. Gosto muito de falar de família. Então, nessa fala nossa, dessa noite, nós vamos dizer o seguinte: não importa a religião que a gente tem, né? Não importa. Nós vamos nos reunir para falar com Jesus. E quando nós ficamos numa dúvida, mas é porque eu sou católico, eu sou espírita, eu não sou evangélico, por causa de livros, isso não importa. Quando nós compramos um remédio, nós estamos doentes, nós não usamos nem o rótulo e nem a embalagem. Nós usamos o remédio. E é a mesma coisa. A religião é rótulo. Jesus não deixou para nós rótulo de religião. Ele deixou mandamentos e ensinamentos. Então, os rótulos são religiões. O remédio é Jesus. E nós precisamos do remédio, né, para curar as nossas mazelas, igual nós vimos agora mesmo, nos ajudar a vencer as dificuldades desse momento que nós estamos passando na vida. Então, eu quero falar para vocês algumas coisas. O que é bom fazer o estudo do Evangelho dentro do lar, em família? Se você quer pegar um livro católico, você vai pegar um livro católico. Quer fazer com a Bíblia? Eu acho muito bom. A gente tira os ensinamentos, né, dos evangelistas, vamos lá no capítulo tal, versículo tal, e vamos escolher para pôr na nossa leitura. Se nós queremos fazer um outro estudo em livros evangélicos, vamos fazer, mas vamos fazer o encontro da família. Este é que é o mais importante. Porque o que está acontecendo? As nossas casas estão ficando divididas. Antigamente, as pessoas... Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, né? Acho que muito antigamente. As pessoas andavam um trecho grande para ir na casa do amigo, do compadre, rezar o terço. Fazer uma oração naquela casa, chamava a reza. Vamos fazer reza na casa de fulano essa semana. Nós vamos fazer reza na casa de ciclano. Isso é culto no lar, isso é evangelho no lar, porque se encontravam. Hoje em dia é muito difícil, a nossa vida modificou, né? É uma vida de mais corrida, de mais compromissos, e a tecnologia mudou muito, ajuda a ter muita gente. Foi tudo diferente, tudo exige mais de nós. Hoje em dia, tudo exige mais de nós. Então, nós não temos mais aquela vidinha antiga, nós temos uma vida mais moderna. Então, o que acontece? A nossa casa, às vezes, ela fica dividida. Um vai para dentro de um quarto com o celular, o outro vai estudar, o outro tem um compromisso, e a nossa casa fica dividida. Isso começa desde cedo, desde quando as crianças, né, estão assim. E a casa, que ela é dividida, ela desconhece o amor. A gente vai falar muito no amor, que a família, ela tem que ter amor. Quando um está numa dificuldade, ele tem segurança. Eu tenho uma família. Eu vou buscar o meu pai, ou minha mãe, ou um irmão, um familiar, para me ajudar, para dividir comigo as dificuldades. Então, uma família que não se encontra, né, dentro de casa para uma oração, ela desconhece essa parte do amor, da confiança de um com o outro. Tem famílias que têm vergonha de contar para o outro que está passando uma necessidade, que está tendo um problema. Às vezes, a procurar até uma pessoa mais desconhecida, né? Amiga, às vezes. Então, nós não podemos deixar isso acontecer.
E fica muito difícil, porque os filhos da gente crescem sem conhecer Jesus. Mas porque quando são pequenos é muito bom. A mãe vai e fala, o filho. Depois vão crescendo, vem a adolescência. A gente precisa de ter essa raiz. Né? Então, nós vamos falar do culto do Evangelho dentro da nossa casa, que nos ensina a amar. As nossas casas estão precisando dessa luz. Porém, ela precisa também do nosso esforço. Quando nós começarmos a fazer o estudo do Evangelho na nossa casa, nós temos que ter um esforço, ter uma disciplina, nós vamos falar nisso ainda. Uma disciplina, uma perseverança para a gente dar continuidade, né? E aqui, nossas dificuldades, que eu estou falando aqui das nossas dificuldades. Nós estamos perdendo os nossos valores, que é o que eu acabei de falar. É a dificuldade, a divisão da família, um separado dos outros, já não se encontram para conversar, para ver, às vezes, até um programa instrutivo, se tiver na televisão, né? Não se encontram mais para ouvir uma música. Então, nós estamos perdendo nossos valores. Mas os valores da oração, esse nós não podemos perder. Se é o pai, se é a mãe, se é, às vezes, um da família, de dentro da casa, que gosta mais, né, de ler, de estudar, ou gosta mais, é mais religioso e preocupa mais com a família, uma dessas pessoas tem que, né, tomar mesmo a frente e começar a fazer esse encontro com a família. Porque, olha bem, com essa pandemia, nós afastamos das famílias até por necessidade. As pessoas falam, eu não vou na casa da minha mãe porque é perigoso. Eu não vou na casa lá da minha irmã, do meu tio, porque é perigoso, por causa de pandemia. Então, aí já começou o nosso distanciamento. Já fala só por telefone, né, por WhatsApp. Não tem como, porque a pandemia realmente travou muita coisa. O momento difícil também da pandemia é a dificuldade em trabalho. Muitas pessoas ficaram desempregadas e ficaram muito nervosas, preocupadas, e aí vem a depressão. Todo mundo dentro da casa, sem uma luz ali que ilumine eles, que sustenta, começam as dificuldades. Começa discussões, falta de paciência, criança fica mais agitada, fica mais nervosa, fica mais chorona, começa as discussões, porque é um momento que nós estamos atravessando. E realmente é um momento muito difícil. Outra coisa que tem passado, então, as pessoas entram numa depressão, doença mesmo, porque eles não sabem o que eles fazem. A depressão é uma doença muito séria, muito triste, mas começa assim também. Nós estamos atravessando esse momento. Outro problema sério das nossas vidas, em muitas famílias, são as drogas também. Então, quando nós vamos nos encontrar e fazer o evangelho, que nós vamos ter um momento de encontrar com a nossa família, nós podemos abordar todos esses assuntos. Né? Vamos conversar, vamos falar, vamos orientar nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Vamos alertar, meu filho, cuidado com o que está acontecendo, trazer a confiança dos nossos filhos para nós, para que eles tenham confiança. Eu vou comentar isso com minha mãe, com meu pai, eu vou falar que é isso que aconteceu comigo, para a gente ficar sabendo e para a gente ajudar, porque é um momento muito importante quando a gente encontra com toda a família, conversa, discute, calmo, tranquilo. Falar aquelas coisas que eu fazia muito isso.
quando não podia dar uma determinada presente para uma, né? Eram 5. Então, eu conversava, falava, ó, meu filho, a gente quer que você tenha tudo, mas a gente não está podendo, o momento está difícil. Então, nós vamos dividir isso para os aniversários, né, para os finais de ano. E eles entendiam perfeitamente. A gente colocava a nossa situação para eles também saberem da vida, para não falar, meu pai não quer fazer isso para mim, minha mãe não quer, não. Eles participavam junto com a gente de toda a nossa dificuldade ou de toda a nossa facilidade. Quando estava no momentinho bom, todo mundo sabia. Quando estava difícil, também todo mundo sabia. Então, meus irmãozinhos, eu estou falando tudo isso porque é muito importante. E eu posso falar isso com vocês com toda segurança, porque eu criei meus filhos fazendo o meu evangelho em casa com eles. Foi muito bom. Porque depois que eles crescem, casam, né, têm suas famílias, às vezes eles não podem mais fazer isso por algum motivo, mas aquela raiz, aquela semente que foi plantada, ela ficou, ela não perdeu. E isso é que é gratificante para nós. Então, quando nós ficamos velhos, é que nós vemos a necessidade de ter os filhos, né? É que a gente tem uma velhice tranquila, sabendo que tem apoio, que tem carinho, que tem amor, daqueles filhos que aprenderam com a gente todos esses exemplos. Isso é muito gratificante. E eu falo mesmo com vocês, comecem, aqueles que ainda não fazem o estudo do Evangelho em casa, comecem. E é muito simples, olha bem. Primeiro, vocês vão reunir aquelas pessoas que moram dentro, né, da mesma casa, e vai conversar com eles, e vai contar que vocês querem começar a fazer o estudo do Evangelho todos juntos. Aí eles vão olhar o melhor horário e o melhor dia para a maioria, né? Porque nem todos, às vezes, vão poder. Mas aquele que for o horário e o dia para a maioria, vai ser o dia do culto do Evangelho. Então, nós vamos reunir naquele dia, naquele horário. Vamos colocar lá na mesa um jarro com água, uma garrafa com água filtrada. Vamos colocar, se a gente puder, coloca uma jarrinha de flor também, fica tão bonitinho. Coloca uma jarrinha de flor, se não tiver uma jarra, põe um copo com água, bota uma florzinha lá dentro, para ficar bem aconchegante, bem gostoso. E nós vamos colocar o livro. Se vocês quiserem colocar a Bíblia Sagrada, né, nos evangelistas, no Novo Testamento, é muito bom. Lê um trecho, tira lá um capítulo, lê os versículos lá, todos reunidos, sentados ali na mesa, e vocês vão fazer assim, cada um vai falar um pouquinho daquilo que leram. Quem vai dirigir esse encontro? Às vezes o pai, às vezes a mãe, igual eu falei, às vezes um irmão, um tio, uma pessoa que vive ali dentro daquele lar e que acha com mais condições, né, de dirigir. Então, já está um jarro com água, essa água para ser frutificada. Nós vamos explicar. Todos tranquilos, leva o pensamento a Deus, pensa em Jesus, olha para dentro de nós mesmos e relaxa. E vamos ficar tranquilos. Vamos fazer uma prece simples, tudo com muita simplicidade, é muito bom. Vamos fazer uma prece simples e agradecer a Jesus por aquele momento, né? Por estarmos reunidos com saúde, em nome dele, agradecer o teto que nós temos. E depois dessa precezinha simples, que ela pode ser espontânea, ou pode ser ler uma prece, às vezes até uma oração que tiver, de acordo, né, com
com o que a pessoa gosta, acha bom. Pode ler uma oração, pode fazer um Pai Nosso. Aí vai ler esse trechinho do Novo Testamento. Se vocês quiserem um outro livro também, pode. Tudo que está falando sobre Jesus, né, sobre os mandamentos dele, os ensinamentos dele. Eu sempre fiz com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque como eu já participava de casa espírita, e o Evangelho, ele tem tudo que tem ali nos evangelistas, né, os mandamentos de Jesus, que nós temos na Bíblia, que é um livro universal, com explicações, porque Jesus falava por parábolas. Então, a gente lê uma parábola, às vezes não entende muito. O Evangelho segundo o Espiritismo traz uma explicaçãozinha para a gente e nos ajuda. Mas vai ficar na vontade de cada um. Nós vamos ler esse trecho e depois vamos comentar. O que você achou desse pedacinho? Ou o que você entendeu? Cada um vai falar o que entendeu, sem problema, sem medo de estar falando errado, de nada, porque tudo é aprendizado. Nós estamos aqui numa escola, aprendendo. Terminou ali o culto do Evangelho, ele não demora muito tempo, são minutos, 20 minutos no início. Quando as pessoas começam a se soltarem mais, aí começam a comentar mais. E nesse comentário, o tempo vai passando, e às vezes ele passa para meia hora, 40 minutos, né? Vai depender de cada casa, de cada um. Mas no início é bem rapidinho. Fizemos a leitura. Aquele que está dirigindo faz a leitura. Faz os comentários. O que você entendeu disso? O que você entendeu? E sem preocupar. Se a gente está acertando, se não está, nós vamos acertar com certeza. Porque na proporção que nós vamos fazer esse encontro toda semana, nós vamos melhorando e vamos aprendendo. Terminou aquela leitura, cada um de nós, vamos impor as nossas mãos na direção daquele jarro com água e vamos pedir a Jesus que transforme aquela água em remédio para o nosso corpo, para o nosso espírito. E, na realidade, vai transformar em remédio, porque nós estamos precisando. Porque, às vezes, nós estamos precisando de remédio que nem nós sabemos que estamos com aquela doença, mas Jesus sabe. Então, cada um vai tomar um pouquinho daquela água, né, agradecendo a Deus. Vamos terminar o nosso encontro com outra precezinha simples, agradecendo a Jesus aqueles momentos, pedindo a Ele que nos dê força para que a gente continue sempre estar junto naquele instante. E o dia, eles vão falar assim, dona Lourdes, e o dia que eu tenho uma festa para ir ter aniversário, tem que ir todo mundo na hora do meu culto? Faz mais cedo. Se não tem todos em casa, eu tenho uma festa para 8 horas. Nossa, mas 7 horas não tem ninguém na minha casa ainda. Agradece a Deus, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece as nossas necessidades, os nossos compromissos. Agradece a Deus, porque vocês tiveram que fazer aquela oração cedo. E esse encontro, meus irmãos, é tão importante que nós criamos uma luz em volta da nossa casa, uma aura maravilhosa, que nós não enxergamos essa luz com esse olho de carne. Mas, na visão espiritual, a nossa casa, ela fica iluminada e ela estende essa luz para os nossos vizinhos, até para o nosso quarteirão. É uma coisa muito linda e que nós não podemos perder tempo. Temos que fazer, sabe? Assim termina o encontro da noite. Pronto, terminou ali. Aquela água que sobrou no jarro, vocês podem
ainda continuarem tomando, se tiver que tomar algum, se tem alguém na casa tomando alguma medicação, toma com aquela água, né? Ou põe um filtro. O filtro já está cheio de água, joga aquela em cima, ela toda vai se transformar. E na próxima semana, volta no mesmo horário, no mesmo dia, com a mesma simplicidade, igual eu expliquei para vocês. É a nossa mesa, com todos sentados ali em volta, é com a nossa água ali para fluidificar, é com o nosso livro ali, o nosso Evangelho, nossa Bíblia ou um outro livro que queiram ler, para a gente fazer uma leitura pequena, discutir com cada um. Nada é obrigado. Aquele que falar, não, eu não quero. Então, filho, você entra para o seu quarto, fica quietinho, que a gente vai fazer. Tudo com muito amor, com muita simplicidade. E aí a gente começa a oração em casa, é um hábito. No início é um pouco difícil, mas depois a gente cria aquele costume que a gente sente falta, que chega aquele dia para a gente fazer, né, o nosso encontro. Assim, meus irmãos, eu estou explicando para vocês como que é o culto do Evangelho dentro do nosso lar, sabe? Agora eu vou dar algumas dicas para vocês que acontecem, e acontecem muito no início. Bate campainha na hora do culto. Telefone toca na hora do culto. Às vezes, um da família ali fica nervoso por um motivo simples. Fica nervoso, perde a calma no dia do culto. Nada disso vai nos atrapalhar. Nada disso. Se aconteceu isso com aquele que dirige, ele ficou mais nervoso e não quer, o outro toma o lugar dele e faz naquela noite. Sabe? E as pessoas vão aprendendo. Eu não posso ligar para fulano na hora, porque esse horário ela não atende. Ela está fazendo o culto do Evangelho. Eu não vou bater campainha lá, porque nesse horário ninguém atende. Eles estão fazendo o culto do Evangelho. Então, isso vai diminuindo. Mas é muito comum acontecer isso no início. Às vezes nem vai acontecer com vocês. Mas pode acontecer. E aí vocês já estão cientes disso tudo. Vão falar, nossa, Dona Lourdes falou com a gente que isso acontece. Não, tem que tomar cuidado mesmo. E ser firme. Sabe, meus irmãozinhos? E ser firme, porque nós precisamos de preparar a nossa casa, do nosso Evangelho, que começou aqui no início. A nossa casa do futuro, ou no plano espiritual, ou numa próxima vida, numa próxima reencarnação. Bom? Jesus nos abençoe. Viu, meus irmãozinhos? Ficam com Deus. Ok. Nós agradecemos a Dona Lourdes que a gente possa, né, colocar em prática, né, desde já o culto no lar. Né? O lar é bem simples, né, bem tranquilo, a gente vai aprendendo e vai fazendo aos poucos, é isso mesmo. Importante começar. Isso aí. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe.